Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vocês estão bom, né? Bom e bonito. Hoje em dia as famosas fake news estão super na moda, né? Estão em alta, na tendência, tunts. Na crista da onda. Na crista da onda, mó brasa, mora. Mas se você pensa que isso só acontece por agora, mas você está redondamente enganado. Antigamente também tinha um montão de reportagens forjadas que o povo acreditava, mesmo que algumas delas não tentassem nem disfarçar o tanto que elas eram bizarras, tipo a do ET Bilu. Apenas que você conhecimento. Então hoje eu tô aqui para te mostrar mais um montão de reportagens forjadas e que são tão ridículas, mas tão ridículas que é até difícil de entender como que tem gente que acreditou nela. É hoje no Net Show. Uma dessas reportagens que dava para você ver que desde o início era forjada aconteceu lá em Botucatu, uma cidadezinha de São Paulo. É lá que é a sede da ANCS. Presta atenção, Babo, que isso aqui é importante. Associação Nacional dos Criadores de Saci. E só por aqui já dá pra você imaginar o que essa reportagem foi, né? Nisso, uma equipe de reportagem da Band foi até o local, porque tem que ser um negócio sério, eles começam a falar local, evadiu, aquela coisa policial, para gravar uma matéria sobre os sacis que viviam em Botucatu. E entrevistando um montão de gente, né, que jurava de pé junto que já tinha visto tal do saci da região. Você disse que seu marido soltou na mata um saci? Um albino, pra dar um rajadinho, um malhadinho. Será que já tem esse rajadinho por aí? Ai, ainda não apareceu. Sabe aquele seu tio que jurava que viu uns discos voadores enquanto tava saindo do bar? Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas o seu tio tinha motivos pra isso. Quem começou essa história toda foi o engenheiro José Oswaldo Guimarães, que afirmou ter importado, olha só essa história, importado 2 casais de saci pra criar eles na mata da cidade. 4 sacis, 2 sacizinhos e 2 sacis. Isso. Levamos numa mata que a gente já tinha arrumado, né? Uma reserva lá. Transportamos aqueles sacis para dentro da mata. E eles ficaram assim dentro de um tipo de um viveiro, né? Era um negócio bem grande, com bastante espaço, né? Como é que eles se reproduzem? Sexualmente? Não. A gestação dele está em torno de 10 meses. E você, como é que é a sacia grávida? Você já viu? Já. Ela não desequilibra na perninha? Não. Eles são muito ágeis, né? É muita experiência, muito ágil. Parece uma doideira, né? Mas essa história é a história que todo morador de Botucatu conta. Praticamente todo mundo por lá já chegou a pelo menos ver um sacizinho, né? Conseguiu capturar? Ó a fumaça dele. Esse aqui é o redemoinho dele, tá aqui dentro. Tá aqui. Essa fumaça significa O saci tá aqui. que o saci tá aí dentro. Tá aqui dentro. Mentira! Mas você sabe dizer de onde que surgiu essa lenda do saci? Então, a lenda surgiu lá no sul do Brasil e teve influência da cultura africana e indígena. Tem várias versões de como que ela surgiu, só que a mais aceita pelos estudiosos é que ela tenha surgido entre os índios Guarani, onde ele era conhecido como Saci Perereg, do jeito que tá escrito aqui embaixo, ó. Depois disso, a lenda começou a se espalhar por todo o Brasil e sempre ganhando mais e mais elementos, tipo um telefone sem fio mesmo. E ele só ficou conhecido mesmo por causa do Monteiro Lobato, que usava o saci nas suas histórias e acabou ajudando a espalhar a lenda dele pelo Brasil. E já que a gente tá falando de lendas do folclore brasileiro, um que não pode ficar de fora, a gente tem que falar do ET Bilu. Não tem jeito, a gente queria falar assim, já bateu, falou demais, falou, mas é engraçado do mesmo jeito. Só que a diferença aqui é que muito mais provável você acreditar na reportagem do Saci do que no do ET Bilu. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Sim, Bilu. Desligar o rádio. Tá, vou desligar. Além da reportagem da TV Record, o ET Bilu também já foi entrevistado pelo próprio Danilo Gentili, na época dos programas do CQC lá. Bilu, de qual planeta você vem? Constelação de Pégasus, tem muitos lá. Constelação de Pégasus? A humanidade não tem ideia das coisas que acontecem lá. E você gosta de brincar de esconde-esconde, né, Bilu? Não, Bilu trabalha a percepção extrasensorial das pessoas que Bilu gosta. Lero, lero.
Lero, lero. Na verdade mesmo, quem tá por trás de tudo isso é conhecido como o pai do ET Bilu, é o Urandir Fernandes de Oliveira, e que inclusive eu já até falei sobre ele no vídeo sobre videntes paranormais que já te enganaram. E você já viu o nome dele na internet por causa do Ratanabá, né? Inclusive, Bárbara, a gente podia ir lá ver se o Ratanabá é de verdade ou não, né? A gente só precisa de saber onde que é o local. Na época dessas reportagens, muita gente desconfiava que o Urandir sempre desaparecia bem na hora que o Bilu aparecia pra conversar, né? E sempre num português fluente e com uma vozinha bem fininha assim, ó. É tipo o Chaves e o Chapolin que nunca estavam juntos no mesmo lugar, se bem que já teve episódio com os dois juntos, né? Então dá pra gente acreditar mais no Chapolin do que no ET Bilu. O chupa de Goianinha a gente vai ter que pôr sempre o no né? Mas vai dar pra entender. E ó, ainda tem mais um personagem do folclore brasileiro pra gente falar, e que dessa vez consegue ser mais bizarro que o próprio ET Bilu. Eu tô falando do famoso, o inimaginável, o inoxidável chupa de Goianinha. Tava ruim. Agora parece que piorou. E, gente, só por um nome desse, já dá pra você perceber logo de cara que é um negócio falso, né? Porque ninguém vem do espaço pra pôr o nome de Só que mesmo assim, ainda teve gente que acreditou na história. Como o trem desse passa no jornal? Você não pode pôr? Não sei. Não faço a menor ideia. Tudo começou quando a página de Twitter da TV Maré Sol publicou um post com a foto da criatura, né? E depois disso, pronto, a coisa começou a se espalhar quase que sozinha. Depois disso, foi a vez do jornal Metrópole publicar uma foto da tal criatura, né? Que não deve ter uma cara muito bonita. E não ficou só nas fotos tremidas com a câmera ruim, não. Teve também vídeo tremido com a câmera ruim. Parece verídico, hein? E assim, nunca preciso te falar isso, né? Mas essa coisa toda aí foi uma falsidade sem fim. Tanto a TV Maré Sol quanto o jornal Metrópole são páginas usadas para criar notícias falsas mesmo. E essa foi só uma invenção deles. Mas acontece que a coisa foi crescendo tanto e tanto que teve uma época que a internet só falava nisso. E tinha gente que realmente estava acreditando nas fotos e nos vídeos. Os próprios criadores da história falavam desde o início que não tinha nada de real ali, que era só zoação. Só que como o que mais tem no Brasil é a gente que acredita em tudo, dá pra entender porque essa história ganhou tanta fama, né? E o chupa de Goianinha é mais uma das criaturas do folclore brasileiro. E se você achava que já tinha visto de tudo, então se prepara só para conhecer o boi mate, que ele é metade boi e metade tomate. Eu não estou zoando, realmente. Em 1983, a revista britânica New Science publicou um artigo falando sobre a fusão de células vegetais e animais, nascendo assim o boi mate, que seria tipo o fruto da carne. Olha que coisa mais poética, né? O fruto da carne. Daí alguém da revista Veja leu essa matéria e achou incrível. Tão incrível que resolveu que eles deveriam fazer sua própria reportagem falando disso também. Nisso a Veja foi lá e fez um monte de diagramas, entrevistas e tudo mais para poder ilustrar essa descoberta incrível, né? Tinha até pesquisador dizendo o quão incrível seria um dia você poder colher um tomate, tirar uma fatia de filé dele. Tá aí. Será que nesse caso quem é vegetariano ia comer o boi mate ou fica meio difícil de decidir, né? Bom, tava tudo indo bem, só tinha um pequeno problema na história. A publicação da revista New Science era só uma brincadeira, menino. Você acredita nisso? Para começar, a matéria foi publicada pela revista no dia 1º de abril. Falava da mistura de boi com tomate. E para piorar, até o nome dos especialistas da matéria era uma piada, tipo o biólogo Barry McDonald, entendeu? Pois é, dava para perceber logo de cara que é só uma piada, mas pelo visto a Veja não percebeu isso e publicou uma matéria como se fosse verdade mesmo. Foi só bem depois, lá pro dia 26 de junho, que o jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria falando que aquela matéria da Veja era uma mentira total. Nisso todo mundo começou a zoar a Veja, né? Que foi a única no mundo que realmente acreditou no boi mate. O jornalismo ao vivo no Brasil sempre rende um montão de pérola, né? Vai desde erros de reportagem até reportagem falsa sendo desmascarada ao vivo pelo concorrente. Esse caso aconteceu em 2013 lá na Paraíba, quando o apresentador Samuca Duarte, do programa Correio Verdade, anunciou ao vivo que eles iam mostrar imagens aéreas das manifestações que estavam acontecendo no local. E aí ele cortou para as imagens, né? Com um som de helicóptero e mostrando a região. A expectativa é que passe por aí, ó. Olha ela circular a lagoa
Aí vem, volta. E ele ainda ficou contando vantagem de que eles eram a única emissora que tinham imagens aéreas. Só que não era bem assim, né? Nessa mesma hora, o apresentador Fábio Araújo da TV Tambaú também estava ao vivo e mostrou que as imagens aéreas do Samuca eram, na verdade, só um pessoal gravando de cima de um prédio e não tinha nenhum helicóptero. Sabe por que eu quero a imagem do vivo? Tem gente mentindo por aí dizendo que tem helicóptero. Aonde é que tem helicóptero? Fala a verdade, rapaz. Olha, eu vou desvendar o helicóptero deles, olha. Onde tá o helicóptero deles? Ei, não minta não, que mentira tem perna curta. Imagina só você ser desmentido ao vivo pelo seu concorrente? Ah, não, mas é triste demais. Depois disso, o Samuca Duarte foi se explicar, né, dizendo que tudo não passava de uma brincadeira com seu público. Estamos rindo juntos. E começou a acusar o Fábio Araújo de ser invejoso e não ter entendido a piada. Eu não sei não, né, mas parece que esse negócio de era só uma brincadeira, na verdade era só uma desculpa de quem foi desmascarado ao vivo, né? Não queria falar nada, não. Você tá que ri aí, né? Eu tô te vendo rir. Você tá vendo como é que é divertido o Netshow? Então inscreve que eu sei de segunda a sexta vai ter diversão garantida, tá? E também um pão de queijo de vez em quando. Aceita? Pra quem cresceu ali nos anos 90, era bem comum jogar videogame com aqueles gráficos quadrados, né? Você chegava perto da televisão assim, ó, você viu um quadradão de longe, era um quadradinho, né? Sempre era um quadrado. Você olhava aquilo lá nos pontinhos e achava que era a coisa mais realista do mundo. Hoje em dia a coisa mudou completamente. Tem muito jogo por aí que os gráficos estão tão bom, mas tão bom, que é normal você confundir eles com a vida real. E já teve até muita emissora de TV por aí que fez essa confusão. Um dos casos mais famosos foi quando o repórter da Record, durante o programa Balanço Geral, mostrou ao vivo cenas do jogo Forza 6 e falou que aquilo era um teste para ser motorista do Donald Trump. Meu Deus. Olha aí o carro presidencial. Olha aqui, olha o que o cara tem que fazer, ó. Numa situação de ataque, num distúrbio, ele tem que dirigir de ré. Como é que o cara consegue dirigir assim, hein? Não é feitiçaria, é tecnologia. Mesmo sendo na Record, né, não é possível que não tinha uma equipe por trás da reportagem que não notou que aquilo lá era um jogo. E essa nem foi a única vez que a Record fez isso, né? No início de 2022, tanto a Jovem Pan quanto a Record usaram cenas do jogo Arma 3 para falar que eram imagens exclusivas da guerra que estava rolando. Então, além desse questionamento sobre o poderio da China nesse quesito de apoio ou não à Rússia, a gente também começa a se perguntar aqui nos Estados Unidos o que vai acontecer. Ai, que vergonha! E assim, tá certo que o jogo é bem realista, né? Mas não tinha ninguém que podia verificar se aquilo não era verdade, não é possível. E você pensa que esse trem só acontece aqui no Brasil, né? Aí que você tá muito enganado. Os gringos não erram. Você vai ver agora. Lá nos Estados Unidos, já teve canal de TV confundindo imagem do jogo Red Dead Redemption com foto da vida real. Já teve também político paquistanês confundindo cena do GTA V com ataque terrorista. O lado bom é que os criadores desses jogos devem estar super felizes, né? Que agora sim eles têm certeza que os gráficos são realistas. E agora eu quero saber, qual que seria a sua reação se você ficar sabendo que foi encontrada vida na Lua? E não é qualquer tipo de vida não, mas unicórnios, castores de 2 pernas e até humanos com asas. Menino. Pode parecer esquisito, mas foi exatamente isso que o jornal New York Sun dizia lá em 1833. Naquela época, ainda não tinha Google para você conferir as coisas, né? Então o que o pessoal via no jornal, eles achavam que era sério mesmo. Ainda mais nesse jornal onde eles faziam matérias falando sobre as incríveis descobertas de vida na Lua que os cientistas tinham feito. A coisa era tão convincente que tinha até pesquisadores da universidade que foram até o jornal para saber de onde que eles estavam conseguindo retirar essas informações exclusivíssimas, né? No final, o jornal acabou revelando que tudo não passava de uma brincadeira e que eles fizeram isso só para poder aumentar a venda dos jornais. E acabou dando certo, que as vendas continuaram altas mesmo depois deles terem admitido que a coisa toda era falsa. 13 pessoas enganadas, extra, 13 pessoas enganadas. Pelo visto, o pessoal só queria ler umas histórias sobre a Lua mesmo, né? E nem tava muito preocupado se era ou não era verdade, até porque naquela época não tinha mais nada pra se fazer, né?
Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, uma coisa verdadeira que você pode fazer é ajudar o canal a crescer e dominar o mundo. Fazendo o quê? Deixando o seu like pro YouTube ver que é um canal crocante caramelizado e mandar para mais pessoas. Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!